ações mais profundas, por vezes silenciosas e incompreensíveis, que brotam no meu coração. Desejo ser ouvido por ti como uma criança que tem a atenção do pai. Mostra-me a mim para que eu te conheça de verdade e possa te agradecer por ter nascido e por ter sido escolhido. Não despreze as minhas simples necessidades, pois são elas que me fazem sentir humildemente dependente de ti e me dão a certeza de que tu és maior do que tudo que parece possível para mim. Dai-me uma vida simples, onde a força do meu amor possa matar minha sede, fortalecendo-me para prosseguir e encha-me com sua sabedoria para administrar as grandes bênçãos que tu tens a derramar sobre mim. Livra-me de todo o mal e das lembranças ruins do passado. Ensina-me o dia a dia para que eu possa brilhar o caminho do bem. Dá-me sempre a segurança de me sentir amado e aprovado por ti. Preservo-me na inocência e uma pureza da infância. Conceda-me a felicidade de viver numa família unida e o privilégio de ter um trabalho reconhecido e honrado, pois a ti eu tudo consagro, a fim de que a tua glória das minhas conquistas pertença somente a ti. Eu também te agradeço pelas bênçãos que tu me dás todos os dias. Sei que receberei o que peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos manter a nossa fé no Senhor. Amém. Então, eu tenho a Bíblia NVI, eu não sei se deve ter outras Bíblias aí, e cada Bíblia tem divisões diferentes quanto aos títulos, mas o capítulo 5, até o versículo 10, está falando de um assunto que começou no capítulo 4. E quando chegamos no 5:11, aqui tem um título que diz Advertência contra a Apostasia, que vai do 11 ao versículo 14, mas chegando no capítulo 6, não tem outro título. Então, o assunto é o mesmo, né? Pelo menos a ideia deles aí também concordo. Então, vamos começar no capítulo 5, versículo 11, e ler até capítulo 6, versículo 12. E depois, eu creio que vai dar tempo da gente ler o restante do capítulo. Mas, por enquanto, capítulo 5, 11, do capítulo 6, versículo 12. Você pode ler, Ricardo? Posso. A minha versão aqui, ela começa no versículo 11, dizendo: os cristãos hebreus não tinham progredido. Seu áudio não está muito bom agora. Ricardo. Desculpa, é que ficou longe e passou um carro aqui batido. Oi, tá me ouvindo? Está falhando. Eu vou passar a leitura para outra pessoa. Melhorou? Mais ou menos. Posso passar a leitura para Edileuza? Pode ler? Sem problema nenhum. Vou pegar até outro áudio enquanto começa aí. Tá. Então, pode ler, Edileuza. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, embora, a esta altura, já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o pensamento do arrependimento, de atos que produzem a morte. A fé em Deus
da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que, uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva e que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, e de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amém. Muito obrigado. Então, são palavras muito importantes, né, para cada um de nós, para cada irmão em Cristo. Ele está falando no final do capítulo 5, ali do 11 ao 14, sobre a necessidade da maturidade, né, que eles precisam deixar as coisas simples e ir progredindo na fé, né? Até todos que são pais. Um minutinho. Participantes. Eu fechei os microfones. Quem quiser falar vai ter que abrir seu microfone, tá bom? Então, ele está falando aqui sobre crescer na fé, não ser apenas uma criança, e nós, tem na nossa apostila, diz, todos nós enfrentamos o mundo como nenéns, mas não podemos permanecer crianças a vida toda. Temos que crescer. Estamos buscando a maturidade em Cristo. Então, da mesma forma que uma criança vai crescendo, vai mudando seus hábitos, sua maneira de agir, também nós que estamos em Cristo, temos que caminhar. Não vamos ser sempre um novo convertido, sempre cometendo os mesmos erros. Boa noite, Roberta. Seja bem-vinda. A Esther também. Tá aí, acho que o sinal dela não está muito bom. Mas vamos lá, então. No capítulo 6, o tema é o mesmo, falando aqui de deixar os ensinamentos alimentares. Até interessante o que entra nessa lista. Olha ali, capítulo 6, 1, 2, falando sobre o arrependimento, batismo, a ressurreição dos mortos, juízo eterno. São assuntos que ensinamos nas aulas básicas,
né? São assuntos básicos. E nós temos que progredir até no final do capítulo 5, ele diz que progredir é mais no lado de agir, né? Discernir o que entre o bem e o mal. Aí, então, quando chegamos no versículo 4, o 4, 5 e 6, tem alguns versículos, algumas ideias aí, que quando estudamos, sempre as pessoas fazem perguntas. Eu creio que alguns de vocês devem estar com dúvida aqui, ou querem entender melhor. Né? Que ele fala, é uma palavra muito forte, no versículo 6, né? Falando sobre pessoas que caíram, diz que é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, está falando sobre quem aqui? Qual situação? Até alguns pensam que aqui ele está falando sobre pessoas que nunca se converteram. Mas isso não pode ser, porque no versículo 4, olha o que diz, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Aí, versículo 5, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Certamente está falando sobre irmãos, né? Aqueles que estão em Cristo, receberam a luz do Senhor, né? Receberam o Espírito Santo. Que mais aí? Receberam o dom de Deus, né? A bondade de Deus, a palavra de Deus. Então, aí no versículo 6, como já falamos, e caíram. Esse caíram, acho que é uma palavra-chave, que eu creio que não é apenas um erro, um deslize, né? Um tropeço. Eu creio que esteja falando sobre algo muito mais forte, né? A Bíblia, Ricardo, você pode ler? Você tem outra tradução, não tem? Lê na sua do 4 ao 6. Vai ter que abrir o microfone. Seu microfone está desligado. Desliguei. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia, a vergonha, né? Aqui diz, sujeitando a desonra pública. Desonra pública. Vamos ler uma outra passagem que explica um pouco sobre o que esta passagem não está dizendo, que nós sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. Tem no seu esboço, se você olhou ou imprimiu, 1 João, capítulo 1, do 8 a 10. Cone? 1 João, capítulo 1, do 8 a 10. Alves, pode ler esta passagem? Deise está abrindo o microfone. A versão da palavra é aqui. Vamos lá. Estou pelo celular, porque eu enxergo melhor. Tá bom. Se dissermos, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemos mentirosos
e a sua palavra não está em nós. Muito bem, a minha fala, se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso. Muito bem. Então, se eu pecar uma vez, então já perdi minha salvação e não tenho esperança para mim? É assim? Não. 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 Aqui está dizendo, até João fala ao contrário, né? Se nós afirmamos que nunca pecamos, somos mentirosos, né? Jesus nunca pecou. Jesus foi perfeito. Mas nós não somos perfeitos. Nós estamos em crescimento. Nós estamos no processo da santificação. Sim, pode falar. Será que este cair, será o cristão voltar para as práticas antigas do velho homem, como lá no passado, eles faziam sacrifícios, né? Então, quando Jesus veio e morreu, Jesus aboliu todas essas leis, todos os sacrifícios. Mas tem irmãos que não amadureceram na fé, no conhecimento, e voltaram para as mesmas práticas do passado, do velho homem. Será que o cair é esse? Mesmo ele tendo todo o ensinamento, todo o acompanhamento necessário para o crescimento dele, e ele preferiu regredir? Será que são esses que crucificaram Cristo para si mesmo, mais uma vez? Certamente é um desvio, até diria que é uma apostasia, né? Que essa pessoa se afastou mesmo e pode ser um problema. Você está falando ligado a servir outros deuses ou seguir o judaísmo, mas também pode ser uma pessoa seguindo o mundo, né? Vivendo para seu próprio orgulho, seus próprios interesses, mas é uma vida entregue à prática, outras práticas a não ser a Cristo e a Deus. Fala, Alves. Eu vejo que tem um pecado maior que não é perdoado. É blasfema contra o Espírito Santo, é verdade? Sim, mas, de novo, o que seria isto? Né? Eu acho interessante, outra palavra importante, além da palavra caíram, é a palavra caíram, é impossível que sejam reconduzidos. Por exemplo, nós temos uma parábola que Jesus contou lá em Lucas capítulo 15, sobre um filho que ele pediu a herança do pai, né? Ele abandonou a casa do pai, ele foi para um outro país, lá ele fez tudo que não deveria, né? E, vamos dizer, graças a Deus, né? Quando ele perdeu tudo, ele caiu em si, reconheceu que estava errado, ele voltou para casa. Ele até voltou para casa pensando uma coisa. O que ele pensou? Eu vou voltar, eu vou ficar na casa de meu pai, mas como empregado, né? Porque aqui os servos de meu pai têm o que comer, têm um teto. Então, eu vou voltar e ser um servo na casa de meu pai. Mas quando ele chegou, como é que o pai recebeu o filho? Com festa. Com festa, com roupas boas, né? Colocou ali anel no dedo, fez exatamente. Então, ele foi recebido como filho. Então, essa palavra de Jesus mostra que existe, sim, reconciliação para o pecador, né? O pecador pode ser resgatado, mesmo ele pecando feio, né? Porque o pecado dele foi um pecado feio, né? Ele deu as costas para o pai. Praticamente ele disse, eu quero que o senhor morra, que eu vou ficar com a herança desde já, né? Mas esse pecado foi perdoado. Então, eu vejo que
tanto na blasfêmia contra o Espírito Santo, quanto aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 6, que esse impossível, eu vejo o impossível não fica do lado de Deus. Que até também Paulo falou, acho que em 1 Timóteo capítulo 1, 15, Paulo disse que Deus recebe pecadores, né? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Paulo também, ele estava perseguindo a igreja, ajudando a matar irmãos, mas ele foi perdoado. Eu vejo que Deus, enquanto o pecador se arrepende e volta, existe perdão. Eu vejo, então, o impossível do lado da pessoa, porque o pecado é perigoso, né? Porque a pessoa pode gostar do pecado, a pessoa pode ficar cega, né? E o coração endurecido e chegar ao ponto que não quer mais, né? Tem mais retorno. Porque essa pessoa não busca, ela não deseja, né? Até penso em onde é, não sei se é 1 Pedro ou 2, acho que é 2 Pedro, que fala sobre o cachorro que volta e come o vômito, que esse é o irmão também que estava em Cristo e foi para o mundo, né? Abandonou as coisas boas de Cristo para ir para o mundo. E vejo até, infelizmente, irmãos que eu conheço, irmãos que já congregaram no tanque, irmãos que eu amo, que parece que quando sai da igreja, às vezes fica de um jeito que não tem como incentivar a pessoa mais, que cada versículo você vai falar para a pessoa, ela responde, não, mas esse versículo eu conheço, né? Já sei. Você sabe muito mais, Então, até na sua folha, quanto a essa parte, diz aqui no letra B, número 5. Por que a salvação deste irmão é impossível? Seu coração se esfriou, sua vida tornou-se indiferente, ele não quer mais se afastar do pecado. Seu coração se endureceu tanto que ele é incapaz de voltar-se para Deus. Então, eu vejo desta forma, né, que Deus é amor, Deus perdoa, Deus está buscando a recuperação das pessoas. Mas a pessoa que pensa, não, eu vou curtir o mundo agora, mais tarde eu vou me arrepender. Será que mais tarde ela vai desejar se arrepender? Ou vai dar tempo, né? Também. Né? Então, quem decreta esse impossível é a própria pessoa. Eu penso que é assim, Edileuza. Porque é possível, sim, um ser humano chegar a um jeito que não escuta mais, não deseja mais, né? Não pensa mais. E é muito triste, né? Esse dá o lado do livre-arbítrio, né? A pessoa vai para onde quer. Agora, Deus está sempre junto, mas ele se afasta por vontade própria. Que nós temos muitos casos na Bíblia de pessoas que estavam no pecado e se arrependeram e encontraram a salvação. Né? Temos também na igreja pessoas, né, que saíram do vício, né? Pessoas que saíram de tantos pecados, de uma vida tão conturbada e hoje estão seguindo a Cristo. Léo, Que já me surpreenderam muito, né? Tem alguns que apareceram na igreja e eu pensei, esse aí não tem jeito de se converter, não. E hoje, o irmão fiel, o irmão esforçado, o irmão dedicado. E só damos glória a Deus, né? Amém. Fala, Carlos. Léo, é o caso específico de Adão também, né? Porque Adão, ele participou daquela coisa, toda coisa boa com Deus, e depois de ele comer o fruto, ele foi amaldiçoado e depois se arrependeu. Você não acha que ele se arrependeu por ter feito aquilo?
Ele pediu clemência a Deus, Deus o perdoou mais uma vez. Eu não sei, né? Deus é que sabe, mas o pouco que a gente vê na Bíblia de Adão, ele perdeu seu lugar no Éden, né? Perdeu. Mas parece que ele não perdeu a salvação. Não sei, Deus é que Não, sabe. não perdeu a salvação. Ele ainda pediu perdão e Deus ainda perdoou ele de novo. Quer dizer, Deus é misericordioso, independente de estar certo ou errado, ele está sempre perdoando. Agora, vai depender da pessoa continuar no erro ou não. Aí é opcional, né? Esse é o que eu vejo, né? A pessoa permanecer no caminho errado. Exato. E isso pode até ser uma pessoa dentro da igreja, né? Só porque eu estou frequentando a igreja não quer dizer que estou agradando a Deus. Eu posso ser um membro da igreja, mas ser uma pessoa orgulhosa, né? Uma pessoa vaidosa, né? Tá certo. Ricardo? É isso mesmo. Mentirosa. E aí vai, né? É verdade, Deus sabe de tudo, né? Nós não sabemos de tudo, mas Ele sabe. Então, aí que cabe a todos nós, né? Se não queremos nos enquadrar no versículo 6 aqui, é ter um coração contrito, né? De sempre buscar a Deus, um coração aquebrantado, né? De pedir a Deus para nos mostrar onde estamos errados. E, dia a dia, buscar mais o Senhor. Coração arrependido, né? Dos pecados, né? Dos erros. Então, então, o autor, no versículo 7 e 8, ele dá 2 exemplos. É interessante, até lembro um pouco das parábolas de Jesus. Ele fala sobre uma plantação, né? Fala sobre o solo e sobre a terra, que a chuva pode cair no lugar e ter plantas boas, né? Que serão colhidas e vai ter o fruto, ou pode ter um lugar ruim, que só vai ter espinhos, ervas daninhas e coisa que não presta para nada. Então, são, como o Alves já falou, o livre-arbítrio, né? Como eu serei, como está a minha vida. Vou ser uma pessoa que está dando minha vida ao Senhor, produzindo o fruto do Espírito, ou só esse lugar que não serve para nada. Mas é interessante que, chegando no versículo 9, quem escreveu essa carta, ele espera coisas boas dos irmãos que estão ouvindo a carta. Vou ler de novo do 9 ao 12. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Então, ele espera coisas boas. E graças a Deus. E quais são essas coisas boas? Eu sublinhei na minha Bíblia, versículo 10. O que esses irmãos estão fazendo? Trabalhando. Servindo aos santos. Eles estão trabalhando, ajudando os santos. Quem são os santos? Os irmãos, né? Os irmãos. Diz, vocês ajudaram no passado e continuam ajudando. Então, certamente, a doutrina e a prática
andam juntos, né? Aprender sobre Cristo, ouvir a palavra de Cristo e aí colocar em prática, sendo servos de Jesus, amando uns aos outros. Então, Deus, diz no versículo 10, Deus não é injusto, não se esquecerá do trabalho de vocês. Então, é um incentivo que ele dá para os irmãos, né? Falamos no domingo sobre a esperança, a palavra esperança aparece no 11, né? Que mostra prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança. A esperança que é baseada nas promessas de Deus, a esperança baseada na fidelidade de Deus. E quando nós temos essa certeza, aí vamos ir em frente, né? Como diz aqui, com fé, com paciência, sabendo que a herança está ali nos esperando. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem tem um comentário, uma pergunta sobre essa primeira parte? Alguém? Não? Sobre o pecado, né? Que Deus dá oportunidade. Está lá Ezequiel, Ezequiel 18, no 31, ele diz assim, eu não tenho prazer naquele que morre. Ele fala, então converta-se o homem e viva, porque ele falou isso com Ezequiel naquele tempo, porque o povo anteriormente, ele foi muito pecadores. Então ele mandou um aviso para o povo naquela época, que através de Ezequiel. Fala para esse povo, Ezequiel, que não tem o prazer que eles morram. Eles têm que se converter para viver. Então, ele falou isso para que acontecesse naquela época. E hoje mesmo, o Senhor tem nos despertado cada vez mais. Mas o povo ainda está disperso ainda sobre as coisas de Deus, sobre a palavra, sobre o conhecer mais da parte do Senhor. Eles se empolgam, mas daqui a pouco eles vão embora, deixa tudo que aprenderam para trás e vive conforme o mundo. Se entrega ao mundo, deleita nas coisas do mundo. Aí, quando a salvação está aberta, né? Deus, tá bom, então, Deus deseja assim salvar. Nós também temos que ter esperança, porque tem uns que voltam ou se afastam, mas também voltam para Cristo. Amém. E ele está de braços abertos como filho pródigo, né? O Léo deu exemplo. Temos que ter paciência, amor por esses irmãos que eles podem voltar também, se arrepender e voltar. Amém. Graças a Deus por aqueles que voltaram, né, Ricardo? Amém. E a palavra do Senhor diz, ore para que não caia. Isso. Muito bem, então vamos ler a próxima parte. Acho que, Ricardo, seu áudio melhorou. Você pode ler do 13 ao final? Posso sim. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre,
segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então, aqui cita Abraão, e Deus fez suas promessas a Abraão. E é interessante que Deus mostrar que realmente estava falando a verdade. Ele não poderia jurar por ninguém maior do que ele, né? Então, diz aqui que ele jurou por si mesmo. E fez essa promessa a Abraão sobre os descendentes e coube a Abraão esperar, aguardar a promessa de Deus. E aí, então, chegando no 17, né? Deixa claro aqui, Deus é fiel, aí no 18, né? Duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Que Deus, quando promete, ele cumpre, né? Que o juramento de Deus é fiel. E diz que esta certeza é onde nós encontramos refúgio, é onde nós encontramos nossa esperança. E que esta esperança é como uma âncora para a alma, firme e segura. Acho que eu, que não conheço tão bem os navios e os barcos, não pego toda a ideia da âncora, mas o pouco que eu sei é que o vento, né, poderia levar o navio, ou levar o barco, e a âncora firmando o navio ali, não vai sair do lugar, né? Fica. Então, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor, nos ajuda na hora dos ventos, na hora da tempestade, onde temos a nossa certeza, né? A nossa rocha. A única diferença aí, Léo, a única diferença aí entre o homem e Deus é que o homem há de considerar o tempo dele e Deus o tempo de Deus. Aí tem uma diferença muito grande, não é isso? É isso mesmo. Eu estava até lendo algo hoje sobre isso aí, que nós podemos achar na nossa cabeça, né, que Deus não fez como deveria ter feito. Exato. Né? Mas é que nós estamos olhando com olhos humanos. Humanos, exatamente. Ele tem toda a sabedoria, né? Ele sabe o que faz, ele vê lá na frente, que até algumas coisas, não tudo, né? Tem coisas que nós ainda não sabemos, ainda não enxergamos. Mas eu creio que todos vocês podem citar casos, como eu posso citar, que uma certa época da minha vida, eu achei que Deus deveria ter feito diferente, mas lá na frente eu vi que como Deus fez foi melhor, né? E a gente imagina, a gente pensa, mas Deus sabe. E até tentam fazer filmes às vezes de um homem tentando ser Deus. Eu não quero nem ser prefeito do Rio de Janeiro para administrar o Rio de Janeiro, né? Imagina ser o dono do universo. É o caso de Abraão também, né? Foi o caso de Abraão, né? Foi o caso de Abraão, né? Foi o caso de Abraão, né? Demorou 90 anos, né? Quase 100 anos. Aí, mas chegou a esposa ficou grávida também, não é isso? Já com o ventre já velho, já, né? Sim. Mesmo assim, ela conseguiu, né? Que Deus é Deus. Cumpriu a palavra. Ele cumpriu a palavra dele. Foi. Exatamente. Vamos ler duas passagens aqui para fixar bem em nossa mente. Daisy, você poderia procurar Números 23,
versículo 19. Wellington pode procurar Tito, capítulo 1, versículo 2. Daisy vai ler Números 23, 19. Depois de Wellington, Tito, capítulo 1, versículo 2. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, essas palavras nós precisamos sublinhar, memorizar, fixar. Né, Alves? É verdade. Eu estava vendo que Deus, até pelos profetas, né? Quando aquela mulher viu o homem de Deus passando, ela falou para o marido, para o esposo dela, vamos fazer um quarto para que esse homem, o homem de Deus, ele está passando, toda vez ele passa aqui, então vamos fazer um quarto para ele, para que ele possa... E aí, o que Eliseu, o que nós podemos fazer por ti? Aí Eliseu falou, né, coração, e falou que naquele mesmo tempo, durante o ano, ela estaria grávida, né, porque daria um filho, né? Essa história é muito bonita, porque através de Eliseu, Deus passou a mensagem para Sulamita. É muito linda essa história. Wellington, pode ler Tito, capítulo 1, versículo 2? Sim. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Então, existe algo que Deus não pode fazer? É complicado. Ele é o Deus do impossível, tudo ele pode. Mas ele não pode mentir. Não. Às vezes até a gente fica falando. Ele diz assim, eu me arrependo de ter feito o homem, né? Sim. Essas palavras, ele falou, eu me arrependo de ter feito o homem, né? Então, ele se arrependeu, né? Sim, mas será ele não que mente. é o coração dele? Ele não mente. Deus é bom, ele não pode ser ruim. Muito bom. Então, essa é a base da nossa fé, né? A base da nossa esperança. Podemos até questionar algumas coisas no nosso pensamento, mas depois nós temos que voltar e ver o quê? Que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus, quando promete, ele cumpre. Pode não ser hoje, pode não ser do jeito que nós imaginávamos, mas Deus há de cumprir a sua palavra, Deus há de nos ajudar. E esta certeza é a âncora, né, que nos ajuda nesta vida tão conturbada. Eu acho tão interessante como todos esses temas, né, de uma carta escrita há quase 2000 anos, mas uma carta bem atual, para janeiro de 2021, e todos os problemas que nós enfrentamos hoje. E temos essa certeza em Deus, e também aqui no último versículo volta a falar sobre Jesus, nosso sumo sacerdote, né? Que Jesus está lá no santuário de Deus, e de lá é que vem essa certeza que nós temos. Bom, alguém tem uma pergunta? Algo a acrescentar? Se não, vamos olhar para essas perguntas aqui no final. Tem 5 perguntas aqui. A primeira diz aqui, explica como um irmão que se desvia está crucificando Cristo novamente. É o que diz o versículo 6.
Uma coisa certa que esse livro é o livro da verdade e revela coisas bonitas e também coisas feias. E nós servimos a Deus por amor, mas acho que também servimos a Deus reconhecendo que fazer a coisa errada é algo muito errado. A seriedade, a gravidade do pecado, não é? Já pensou? O irmão que se desvia está crucificando Jesus novamente. Levando a crucificação. Até essa palavra, né, Ricardo? Sujeitando Jesus à desonra pública. Até eu vendo aqui. Ignomínia. Uhum. Queria falar, Alves? Eu tenho tenho medo do pecado. O meu medo é porque eu posso estar envergonhando o evangelho, né? E esse aqui, o meu medo. Aí eu tenho que me colocar diante do Senhor e falar: Senhor, tu me perdoa, porque fui mal diante dos teus olhos, pequei contra ti. Então, e voltar e tentar se firmar para que não venha cometer os mesmos erros. Amém. Porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor vem e a hora que nós vamos partir. E já chega uma hora você não está preparado, aí você fica... vai para onde? Se você não estiver preparado, qual é a tua oportunidade? Algumas igrejas dizem que você... Algum lugar diz que você já é o quê? Aquela pessoa que salvo para sempre. Não. Eu vejo, se você pecar, saiu fora do plano de Deus. Foi tirado o nome do livro da vida. Quer dizer, aquele que teima no pecado, que permanece no pecado. Permanece no pecado, então. Ele sai do livro. Morrer sem Cristo é viver sem estar dando testemunho. Aí você acaba perdendo a salvação. Wellington, levantou a mão? Como eu vejo, as pessoas do mundo veem Cristo, Jesus crucificado, veem Cristo morto. Essas são as pessoas do mundo. Nós não vemos Cristo crucificado, nós vemos Cristo vivo, ressurreto. Então, quando você cai de novo, se desvia da palavra, você volta a ver esse Cristo morto. Eu entendo assim. Amém. A próxima pergunta diz: o que você está fazendo em sua vida para ficar firme no caminho de Cristo? Ou talvez mudando a pergunta, o que qualquer servo do Senhor pode fazer para permanecer firme no caminho de Cristo? Ler a palavra e oração, né? Certamente em constante oração e lendo a palavra. Uhum. Para nos desviar do caminho. Se exortando todos os dias na palavra. Amém. Eu vejo também essa comunhão com os irmãos ajuda muito, né? O irmão incentivando o outro, estimulando o outro. Então, a palavra, oração, comunhão. Isso é importante. Colocando em prática também. E aqui diz, Larry, Sim. diz que nós temos uma âncora, né? O cristão tem uma âncora. Eu vejo que essa âncora é Jesus, o próprio Jesus e sua palavra, que nos bota firme ali, porque o navio, como o vento pode levar para ele sair do lugar, se não tivesse uma âncora, ele sai do lugar. Mas essa âncora firma e vem vento, mas ele pode até balançar, mas não sai do lugar onde está afincada aquela âncora.
E aquela âncora é Jesus, e nós podemos ser essa âncora também para os nossos irmãos, né? Como você falou, ajudando, lembrando nossos irmãos das promessas de Cristo, né? Para ele não desistir, para ele perseverar, né? Dando bom testemunho. Nós podemos ser também essa âncora para os nossos irmãos, para ele ficar firme e nós também permanecermos firmes, né? Amém. Vamos ver se todo mundo pode responder essa pergunta. Essa, então, será a última pergunta. Número 4 aqui. Deus é fiel. Qual das promessas de Deus é a mais importante para você? Deus fez tantas promessas. Fala sobre uma que ajuda você no seu dia a dia. A expectativa é ficar na expectativa de que nós vamos ser recompensados lá na frente. Amém. Eu creio que é a salvação, que é a promessa mais gostosa que tem para nós. É a salvação. É a esperança, né? Amém. Outras respostas? O Wellington está fazendo assim, concordando. Concordando com que é a salvação. Salvação, todo mundo fica rindo. Também concordo. Alguém tem mais outra promessa a acrescentar? Eu vou falar uma, que é claro que ser melhor do que a salvação provavelmente não existe, né? Mas, às vezes, eu já achei um pouco difícil, e eu já falei com pessoas que também pensavam assim, entre bilhões e bilhões de pessoas no mundo, de saber que eu posso orar e Deus ouve minha oração, né? Que Deus me vê, Deus me conhece, Deus me ama. Então, essa é uma promessa, não só uma promessa, né? Mas uma realidade que é fantástica, né? Um privilégio, diz a Connie aqui. Temos um pai que nos trata como filhos e podemos orar e saber que ele ouve e atende nossas orações segundo a sua vontade. Verdade. É verdade. É isso aí. Também é muito boa, entendeu? E é assim, nossa vida com Cristo. As promessas. Sim. Então, eu falei que essa seria a última, vocês falaram um pouco, então vou fazer mais uma, a última aqui. Como é que sua esperança da sua salvação, de ficar com Deus, como que essa esperança lhe dá ânimo no seu dia a dia? Para mim dá muito. Essa expectativa. Às vezes dá até vontade de morrer mais rápido para poder chegar lá. Para ver se chega logo essa hora. Ele está sendo sincero demais. Eu não, eu já... Estou gostando de ver, Carlinhos. Não, mas Deus é que sabe o tempo dele. Não, mas não dá vontade? Se você tiver certeza absoluta de que ele está te aguardando lá, tu não apressaria, não? É lógico. Amém, Carlinhos. Amém, Carlinhos. Me apressaria. É assim que estamos fazendo aqui. Cadê aqui? Eu vou ler para você, Carlos. Filipenses, capítulo 1, 21. Porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. É isso aí. Amém. É isso aí. É isso aí. Foi palavra de Paulo. Filipenses o quê? Capítulo 1, 21. Morrer é lucro. Altura do campeonato, morrer é lucro. Já pega o troféu. Viver é Cristo, morrer é... Viver em Cristo já é um grande negócio. Entendeu? Agora viver não dá. Aí morrer não dá. Aí não. Morrer não tem lucro.
Então, irmãos, a gente para por aqui, então. Próximo capítulo, capítulo 7. Uma carta recheada de conteúdo, tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Alguém uma oração especial hoje? Falei hoje com a irmã Amélia, ela está caminhando com a ajuda do Senhor. Falei também com a Adejalvo, ele diz que ele ia hoje para fazer o teste de Covid mais uma vez, mas ele está sem sintomas e acho que já passou por essa fase, só está um pouco cansado. Mas ele também falou sobre isso, Carlos, que dá vontade de deixar esse corpo ir para a glória. Mas não, sinceramente. Bom, eu já cumpri, eu estou com 65 anos, já cumpri quase tudo. Né? Tive mãe, tive pai, tive filho, tive neto. Acho que já cumpri o meu legado. Trabalhei, já me aposentei. Tá bom, já vivi muito. Mas tem que vamos pescar mais peixes, né, Carlos? Isso é verdade. É verdade mesmo. Claro, eu queria pedir pela saúde das crianças. Da Francesca. Lembrar também do nosso irmão Daniel. E Otávio também. Otávio também. Otávio também. Tá bom. Então, vamos orar ao Senhor. Amém. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta esperança que é nossa em Cristo Jesus, que viver é Cristo, morrer é lucro. Que essa esperança é uma âncora que nos ajuda quando os ventos sopram em nossas vidas. Podemos ficar firmes por meio das suas promessas, da sua fidelidade, a certeza que nós temos por causa do Senhor. O Wellington está pedindo pelo Otávio, pela Francesca, que o Senhor possa estar abençoando não só seus filhos, mas todas as famílias, todos os casais, todas as crianças. Pedimos também, Pai, que o Senhor abençoe nosso irmão Daniel, dando força ao nosso irmão, que ele possa segurar na mão do Senhor nesse momento de saudade. Abençoe também nosso irmão Adejalvo com sua saúde, a irmã Amélia. Penso também, Senhor, no nosso irmão Marvio, que estava no grupo ontem. Que todos, Pai, possam ter consolo e ajuda que vem do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de lermos a sua palavra. Sabemos que é a sua palavra que nos mostra o que o Senhor fez no passado, como o Senhor está agindo atualmente e tudo que nos espera amanhã. Obrigado, Senhor, nós agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Boa Boa noite. noite para todos. Meus amigos, boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Valeu, Carlinhos. Ficam com Deus. Valeu. Tchau, Wilton. Eu vou indo daqui. Boa noite, eu vou irmão. voltar. Muito obrigado. Muito boa. Boa noite. Roberto, abençoe vocês. Sidney, Boa semana a Tchau, todos. Alves, Wilton, Edileuza. Deus, Tchau, Ricardo. Ricardo, Antônio. Tchau, Roberto. Dá um beijão na Márcia aí pra mim. Tá aí. Boa noite, Tá Sidney. legal, pode deixar. Boa noite a Sidney. todos. Boa noite, boa Boa noite. noite, Deide. Boa noite. Deus abençoe. Beijo, tchau. Tchau. Obrigada, Léo. Tchau, Roberto. Muito bom. Tchau, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Boa Isso aí semana. também. Boa palavra, hein, Léo? Bom estudo que foi hoje. Produtivo. Gostei Aqui. bastante. Estava sentindo falta. Isso, palavra do Senhor. Obrigada, beijo. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.